Olá, bom dia para você, 11 horas e 46 minutos. O NA1 desta sexta-feira começa agora com as principais notícias. Hoje, 1º de maio, feriado pelo Dia do Trabalhador. E chove forte aqui na região metropolitana, na zona da mata, principalmente na Mata Norte. Essa chuva intensa começou ontem e assustou moradores. Você acompanha imagens ao vivo do Recife. Várias cidades registraram transtornos. A gente começa falando de Timbaúba, porque em Timbaúba, estradas e pontes foram danificadas, algumas ruas estão completamente alagadas. A prefeitura decretou estado de emergência. Em Olinda, olha só como é que está a cidade de Tabajara, muita água e acesso bloqueado em direção ao município de Paulista. Em Jaboatão, muitas ruas estão alagadas, moradores enfrentam dificuldades para sair de casa. Você acompanha essas imagens agora de gente que não teve outro jeito, teve que encarar essa água, esses alagamentos. No Recife, a gente tem a situação de famílias que foram resgatadas por bombeiros no Porto da Madeira e tem alerta de deslizamento de barreira. No Ibura, o canal quase transbordou e a água invadiu várias casas na comunidade. E de acordo com a PAC, essa chuva deve permanecer até amanhã. O NA1 está começando agora, nós vamos juntos até a 1h da tarde, trazendo para você as principais notícias. E olha, você deve estar com o celular, muita gente recebeu esse alerta da Defesa Civil. Essa mensagem trazendo alerta de deslizamento no Recife, moradores de áreas de risco precisam sair do local. Busque um abrigo. Em caso de emergência, ligar para o 193 ou então para o 199. Corpo de Bombeiros ou então a Defesa Civil. A gente vai explicar um pouco melhor como esse sistema de alerta é uma forma de orientar principalmente quem está em áreas de risco. Vamos trazer a reportagem agora, falar sobre Timbaúba, na Mata Norte, que foi fortemente impactada pela chuva. Foi decretada situação de emergência no município. Nesta semana, a cidade já tinha registrado os transtornos depois que o rio Capibaribe-Mirim atingiu cota de inundação. A prefeitura decretou situação de emergência porque as chuvas atingiram 110 milímetros na cidade. O temporal afetou muito a zona rural do município, principalmente bairros que ficam perto de rios e riachos que transbordaram. Cada vez mais, minha gente, a água está aumentando, a gente está tudo com medo aqui, minha gente. Não é brincadeira não, é muita água. Estradas e pontes foram danificadas, de acordo com a prefeitura. Algumas das principais ruas foram fechadas. No centro, a água entrou em casas e lojas. Aqui à frente da minha casa, hein? A rua virou um rio. As equipes da Defesa Civil estão nas ruas desde a madrugada. O decreto de emergência em Timbaúba tem validade de 30 dias. Neste dia 1º de maio, nessas primeiras horas da manhã, vamos atualizar a questão das fortes chuvas que estão caindo em Timbaúba. Desde o dia 28, estamos passando por dificuldades pelas fortes chuvas que acometem a nossa cidade. Já temos 3.500 pessoas afetadas. Já temos 11 famílias desabrigadas. Já temos 52 famílias desalojadas. Mas desde esta data, de 28 de abril, a Defesa Civil do município, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, Serviços Urbanos, Obra, Agricultura, estamos na rua trabalhando incansavelmente. Hoje, nesse momento, 1º de maio, prioridade é cuidar das pessoas que estão sendo afetadas pelas fortes chuvas no nosso município. Temos também distritos que já estão em situação de risco, não tem mais mobilidade, estão ilhados. Distrito de Catucá, distrito de Vila de Cruangi, distrito de São José, distrito de Queimadas, todas afetadas fortemente pelas chuvas. Mas vamos trabalhar incansavelmente até o último dia que for necessário. Número da Defesa Civil para as pessoas que estão passando por dificuldades é 99178 4111. Vou repetir, 99178 4111. Reforçar aqui também que o telefone da Defesa Civil de Timbaúba é o telefone 99178 4111 para você que está em Timbaúba, se precisar da Defesa Civil, 99178 4111.
Também na Mata Norte, o município de Goiânia foi o que registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas. De acordo com o monitoramento da Agência de Águas e Clima, APAC, choveu mais de 200 milímetros de ontem para hoje, muita água. Por causa do transbordamento do canal, localizado no bairro da Boa Vista, o muro de uma escola que está em obras caiu. A água invadiu as casas já na madrugada e os moradores precisaram subir os móveis e deixar os locais para ir então para um local seguro. No bairro da Malvina 1, no distrito de Ponta de Pedras, caiu parte do primeiro andar de uma casa. E a força do mar arrastou, a força da água aí, arrastou uma barraca de praia e derrubou um poste e jogou uma jangada em cima das pedras. Então, muita água por lá, moradores assustados diante de toda essa situação em Goiânia, na Mata Norte. E eu chamo a sua atenção, eu toquei com esse painel que traz o acumulado de chuvas das últimas 24 horas. Eu disse que em Goiânia choveu aproximadamente mais de 200 milímetros, de acordo com a Prefeitura. Em Ponta de Pedras, que a gente mostrou ainda há pouco, foram 205 milímetros nas últimas 24 horas. Em Abreu e Lima, também aqui na região metropolitana, pelo mapa, você percebe que onde está em vermelho, acima de 100 milímetros de água nas últimas 24 horas. Em Abreu e Lima, 191 milímetros. Em Paulista, 188. Olinda, 177 milímetros. Em Igaraçu, 174. No Recife, quase 160 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Esse mapa aqui é um acompanhamento da APAC, trazendo para você as informações. Então, quando a gente fala de 100 milímetros de água, mas agora 205 milímetros de água, é muita água concentrada, principalmente aqui na região metropolitana, se expandindo para a zona da Mata Norte aqui do estado. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar outros municípios, a situação, trazer para você os detalhes da previsão do tempo também. Agora vamos conversar com o repórter Ivan Duarte, porque no bairro de Cajueiro, na zona norte do Recife, moradores foram resgatados por bombeiros. Ivan, você traz para a gente essas informações. A gente percebe que mesmo com a maré baixa nesse horário, muita gente tendo dificuldade para poder se locomover, apesar do feriado, e a gente percebe que é mais uma sexta-feira de muitos transtornos. Boa tarde para você. Bom dia ainda, seja bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Bom dia a você também. Um bom dia para quem está com a gente aqui no NA1 nessa sexta-feira chuvosa e, como você resumiu, de muito transtorno para algumas regiões aqui do Recife e também para algumas cidades de Pernambuco, não é, Márcio? Antes de entrar nas informações aqui de onde eu falo ao vivo, reforçar também que eu recebi esses dois alertas da Defesa Civil de risco de inundação e também risco de deslizamento. Portanto, a orientação é que as pessoas busquem um lugar seguro. Você está vendo aí na imagem de Ezequiel Quirino, eu estou dentro de uma casa. Isso aqui é um abrigo temporário aberto pela Prefeitura do Recife, na Avenida Sebastião Salazar, no bairro de Cajueiro. Informações que eu consegui apurar aqui agora há pouco com uma técnica de assistência social é que pelo menos 71 pessoas já estão por aqui. A capacidade do lugar é de 100 pessoas. São 2 pavimentos aqui na casa. Essas pessoas estão em quartos que ficam aqui embaixo, mas também em cima. São beliches. A gente, obviamente, não vai entrar para respeitar esse momento de intimidade das pessoas, mas as informações por aqui são essas. Na região de Cajueiro, muito transtorno durante toda essa manhã, viu, Márcio? Eu acompanho por aqui. A gente tem, inclusive, de forma oficial, o Corpo de Bombeiros dizendo que precisou usar botes para resgatar pelo menos 28 pessoas na rua Arão Butler e também Antônio Tibúrcio. Então, esse dado é oficial, 28 pessoas resgatadas pelo Corpo de Bombeiros de bote. Também teve muita confusão ali na Avenida Cidade de Monteiro. Mais cedo, os ônibus que levavam as pessoas para os seus compromissos não conseguiram passar. Alguns motoristas mais prudentes preferiram parar porque o alagamento estava com a água muito alta, então não dava para passar. Um ou outro se arriscou, mas um motociclista, por exemplo, com quem eu conversei, tentou passar, a moto acabou atrapalhando. Deixa eu conversar aqui com quem está aqui nesse abrigo temporário para a gente entender como é que foi essa situação do resgate que eu citei para vocês, que foi feito de bote, né, pelo Corpo de Bombeiros. Bom dia, dentro do possível. Como é o nome da senhora? Célia. Dona Célia, como é que foi esse momento em que os bombeiros chegaram para tirar a senhora da sua casa? Muito difícil, porque eu não queria sair. Eles mesmos entraram dentro da minha casa e pediu, por favor, que eu saísse. Porque se eu não saísse, ia piorar o volume de água. Aí eu estou aqui, né? Esperando uma solução, né? Principalmente o prefeito João Campos.
que olhe pela gente que mora na Ribeirinha, é um sofrimento. Eu moro lá há 41 anos, só a gente sabe o que está sofrendo ali. Entra ano e sai ano. A eleição está aí, né? Como é que estava a situação da sua casa? A água tomou tudo, levou móveis, a senhora perdeu alguma coisa? Está tudo tomado de lama, de tudo. Bicho, certo? Cobra, tudo. Eu fiquei sem solução, estava pendurada já. Ele pediu por tudo para eu sair. Ou eu saía ou eu morria ali dentro. Mas tem que preservar a vida, né, dona Célia? Eu sei que é difícil. A senhora estava até me contando aqui, né, que ainda está com vontade de almoçar, ainda não almoçou. Tem a previsão, Márcio, de chegar a alimentação para o pessoal aqui, conseguir também apurar essa informação aqui com a técnica da assistência social. Ainda não tem um horário definido, mas a previsão é que chegue esse almoço. Eu vou continuar daqui acompanhando para a gente conversar mais com as pessoas que estão aqui, mas também, Márcio, porque eu preparei uma reportagem mostrando a atuação do Corpo de Bombeiros na comunidade, tanto de Cajueiro quanto de Porto da Madeira. Daqui a pouco a gente exibe para você aqui no NA1 junto com a gente. Daqui a pouco a gente conversa mais. Combinado, Ivan, daqui a pouco você volta ao vivo. A gente presta solidariedade às famílias que tiveram que sair de casa, que precisaram sair de casa por medida de segurança em vários pontos aqui da região metropolitana do Recife. Daqui a pouco o Ivan volta. Vamos agora conversar com a Camila Torres. Ela está no bairro da Estância, lá na Avenida Doutor José Rufino. Toda vez que chove, você já sabe, né? A Avenida Doutor José Rufino é um endereço onde certamente os moradores sofrem, os motoristas vão enfrentar bastante dificuldade. Atualiza para a gente as informações, Camila. Bom dia para você. Oi, Márcio. Bom dia para você, para quem nos acompanha na medida do possível. Avenida Doutor José Rufino. A gente está vendo ali uma pessoa de moto atravessando, mas é muita água, tá, gente? Muita água mesmo. Algumas pessoas ainda estão se arriscando, mas realmente assim, não é seguro, né? É mesmo arriscar ao pé da letra. Vejam que a água já está chegando ali na altura do farol. Vamos ver, tá vindo. Deixa eu ver, será que eu consigo conversar? Será que eu consigo conversar com ele? Deixa eu ver se ele dá uma paradinha para falar comigo. Tá seguindo, preferiu seguir. Mas vejam aqui, aproveitando a imagem de Everaldo Silva, para poder mostrar para vocês que outras pessoas preferiram não arriscar, tá? Inclusive a gente está vendo aquele guincho, ali atrás, outros carros parados. Ônibus, sim, eu vi passar, caminhão também, alguns carros maiores, mas esses motoristas aqui, eles resolveram não passar. Eu tô aqui já tem um tempinho e até parei aqui para poder falar com o motorista desse carro, então eu sei que tem gente aqui dentro, tá? Deixa eu bater aqui. José, não é isso, José? Ô, José, tu tava indo para onde? Eu tava indo lá para Afogados agora e nessa situação aí da chuva, né? Toda vez quando chove, esse transtorno, né, pra gente. Aí não teve como passar, infelizmente eu tenho que esperar sacar para eu conseguir seguir minha viagem. Mas tu sabe que essa chuva ainda vai insistir por um tempo, hein, José? Se insistir, eu vou ficar mais ou menos uma horinha aqui. Se insistir, eu vou voltar destino casa mesmo, porque não tem como, né, passar isso. Nem ônibus está passando, igual a senhora tá vendo. Era um compromisso adiável? Não, era não, infelizmente não. Mas aí não tem como, né, a gente se arriscar e ter um prejuízo maior. A gente até tá vendo algumas pessoas se arriscando, mas é risco e risco grande. Que não vale a pena, É melhor voltar e seguir outro caminho. Inclusive, estou vendo nesse minuto aqui um carro dando a volta, não vai nem esperar, vai seguir aqui esse sentido agora que Everaldo vai mostrar para vocês, é o sentido da Avenida Recife, né? E a gente está vendo aqui outras pessoas esperando também. Deixa eu aproveitar para tentar falar com quem já está aqui parado também. Tem um pessoal de moto também, né? Fica até mais fácil de falar. José, obrigada, viu? Aqui. Licença, pessoal. Boa tarde. Como é teu nome? Falar com ele? Como é teu nome? Oi? Caio. Caio. Ô, Caio, a gente está ao vivo ali no jornal, nossa câmera está ali do outro lado. Por onde tu passou? Muita água? Muita, todo canto, muita água. Hoje tu tá rodando porque tu tá trabalhando ou porque tu tá com algum... Eu vou trabalhar. Uhum. E como é que tá o movimento hoje pro teu serviço? É aplicativo? Não. É o quê? Trabalho não, é CLT. Então você tá indo pro trabalho? É. E tá no horário? Não, já tô atrasado um pouquinho já, por causa da chuva. E aí não tem jeito, trabalho tá tentando chegar, né? Tô tentando chegar, já avisei já que vai ser atrasado e acabou-se. Tá certo. Obrigada, viu, Caio? Vai, mas vai com calma, segurança em primeiro lugar. Eu estou, inclusive, acompanhando, pessoal, as informações da CTTU,
aqui que está postando pelo X, né? É a rede social que a CTTU usa para se comunicar com a população. E a CTTU, a última vez que postou, eram 16 pontos de alagamento que mereciam atenção no Recife. Eu estou abrindo aqui de novo a postagem, uma postagem que foi feita há 2 horas. E ó, Mascarenhas de Moraes, Abdias de Carvalho, Antônio de Góes, Estrada dos Remédios, Avenida Recife, Caxangá, Rua Paris no IPSEP, Rua Dois Coelhos, Rua Santos Araújo, Engenheiro de Carvalho, Dom Helder Câmara também, vereador Otacílio de Azevedo e Túnel Chico Sainz. Esses são os pontos que a CTTU está colocando como pontos de alagamento no Recife. Se você precisa de toda forma sair de casa e vai se locomover pelo Recife, acompanha as informações da CTTU, as informações oficiais, pessoal. Ó, agora a gente vai acompanhar o caminhão passando, 2 pessoas de bicicleta vindo. No canto esquerdo, na esquina, são as pessoas que costumam ficar por aqui para recolher placa. Tem uma placa com eles e eles costumam ficar aqui também caso algum veículo, alguma moto precise de ajuda para poder passar, eles empurram também. Deixa eu conversar com Magda. Magda mora na rua aqui do lado. Ô Magda, eu vi que você veio para cá com outros moradores, mas por que vocês vêm para cá? Assim, por que é importante para vocês saberem como que está o alagamento aqui na José Rufino? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente sempre vem olhar porque precisamos sair de casa, trabalhar. Hoje, como é feriado, não, a gente está em casa, né? Mas a gente sempre dá uma olhadinha porque é um ponto de alagamento que sempre acontece. Então é importante a gente ver como está, até para a gente saber se fica em casa, se não fica, né? Qual é o perigo de sair ou não. Termina sendo um termômetro para saber como que estão as outras ruas da cidade, não é? Isso, com certeza, porque aqui, de fato, é um ponto que sempre alaga. Se chover, vai estar dessa forma como está hoje. Obrigada, viu, Magda, por parar, por conversar com a gente. Pessoal, ó, se puder não ficar com muito deslocamento hoje, é o melhor, tá? Porque quem precisar ir para lá e para cá vai encontrar ruas alagadas. A gente sabe que tem o alerta aí já emitido pela APAC, alerta emitido pela Defesa Civil. Então hoje a gente precisa de muito, muito, muito cuidado. E se você puder, vai para um lugar que seja seguro. Se onde você está não é seguro, vá para um lugar que é seguro, que esse é o momento de você buscar essa segurança, porque vai continuar chovendo, porque o alerta está mantido. Márcio. Obrigado pelas informações, Camila. Daqui a pouco você volta ao vivo, a gente mostrando a Avenida Dr. José Rufino, no bairro da Estância, que é um dos caminhos para quem vai para o bairro de Afogados, ou então em direção à BR-101, também em direção à Avenida Recife. É uma das alternativas, né, para você circular, mas assim, nesse momento, e a gente toda vez que mostra, pessoas... Tem situações que você tem que enfrentar o alagamento, mas tome muito cuidado com risco de tampa de bueiro, risco também de choque elétrico, várias situações que a gente, toda vez que chove, a gente sempre reforça, né, a segurança das pessoas. Camila estava falando a respeito do alerta da APAC. Vamos ao vivo lá para a sede da APAC conversar com o Joab Alves, que vai atualizar para a gente as informações. Os municípios estão se organizando, uma forma de poder garantir a segurança das pessoas diante de tanta chuva. Em Goiânia, a gente falou aqui, foram mais de 200 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Joab, boa tarde para você, seja bem-vindo. Atualiza para a gente as informações direto aí da APAC. Muito obrigado, Márcio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente vai começar a falar em relação aos rios. Com essa chuva toda, alguns rios aqui da região metropolitana, Zona da Mata, já estão transbordando. Estou aqui com o Danilo Barros, ele é hidrólogo. Bem-vindo aqui ao Enel. Quais são esses rios? Boa tarde a todas e todos. Com as chuvas registradas, né, alguns rios apresentaram elevação e estamos com 3 rios no momento em cota de inundação. Esses rios a gente consegue observar aqui, é o rio Capibaribe-Mirim, que está atingindo a cidade de Goiânia, o rio Sirigi, que também atinge a parte da cidade de Vicência e Aliança, e o rio Capibaribe, no ponto de monitoramento em São Lourenço da Mata, onde atinge a cidade de São Lourenço, Camaragibe e aqui a cidade do Recife.
Danilo, eu queria que você explicasse para a gente esses pontos, né, aqui nesse mapa. O que é que isso significa? São os rios e qual o cenário deles? Isso, esse mapa aqui representa o sistema de monitoramento de rios, onde a gente observa essas gotas em cores de azul a vermelho, a intensidade da chuva e os pontos onde tem essas setinhas de cores vermelha, laranja e amarelo são os pontos de monitoramento de rio e suas tendências, né? A gente vê que a chuva está mais concentrada nessa região da zona da Mata Norte e foi onde a gente teve maiores problemas com a questão das inundações. Esses rios aqui que estão em alerta, como é que está esse monitoramento? Porque não para de chover, né, Danilo? Isso, o monitoramento segue 24 horas, a gente acompanha em tempo real e sempre que tem alguma atualização, a gente emite os avisos para a Defesa Civil e alerta a população. Obrigado, viu? Vou conversar aqui com a Aparecida, ela é meteorologista aqui da PAC. Explica para a gente essas nuvens, isso significa que ainda vem mais chuva por aí? Boa tarde, né? A previsão indica que ainda deve ocorrer pancadas de chuva de intensidade moderada a forte na região metropolitana do Recife, na zona da mata, principalmente na Mata Norte, e também essas chuvas elas estão se deslocando para o agreste, né? Não deve atingir com tanta intensidade quanto aqui na região metropolitana e zona da mata, mas as chuvas na região do agreste também são com intensidade moderada e pode ser pontualmente forte. Aparecida, há alguma previsão dessa chuva diminuir, pelo menos a força, a intensidade? A gente percebeu que desde a madrugada não para de chover, né? Quando a gente olha a imagem de satélite, né, vê que o sistema está intensificando aqui próximo à costa de Pernambuco e, por enquanto, ainda não há uma previsão de diminuição dessa chuva para as próximas horas, né? Mas, assim, num período da noite deve diminuir um pouco, mas ainda pode voltar a chover com intensidade moderada a forte na madrugada. Aparecida, obrigado. Vou conversar rapidamente aqui com o Coronel Ramalho, está na correria. Queria que o senhor falasse sobre o cenário aqui do estado. Goiânia, a gente percebe aqui no mapa mais de 200 milímetros nas últimas 24 horas. O que é que a Defesa Civil do estado, qual o balanço que já tem? Boa tarde. Bom, os alertas, né, para as áreas de risco já foram emitidos. Essa é uma atribuição que a Defesa Civil do estado faz em apoio aos municípios, principalmente nas áreas de risco. Goiânia, desde cedo, já foi emitido, já estamos emitindo, aliás, já foram emitidos aqui para a região metropolitana e nós monitoramos com os dados da APAC e das Agências Nacionais de Meteorologia. As equipes estão já apoiando os municípios nas instalações dos abrigos, nos itens de ajuda humanitária. Corpo de Bombeiros está atuando no socorro dessas vítimas. Enfim, todo o aparato de suporte do Estado, do Sistema de Proteção da Defesa Civil está em funcionamento. A governadora do Estado está presencialmente aqui acompanhando e comandando todas essas ações e todo o sistema está conforme os nossos planos de contingência já ativados para apoiar a população. Coronel, tem algum deslizamento, alguma notificação? Já tivemos um deslizamento em Olinda, está havendo toda a parte de socorro. A atenção realmente é bem ampla para essas áreas de risco elevado, que são as áreas de morro, as áreas ribeirinhas, por isso que lá na Mata Norte a gente está com muita atenção. Coronel, obrigado aqui pela participação. Márcio, eu volto com você no estúdio. Joab, obrigado pelas informações. A gente já falou sobre Timbaúba, falou sobre vários locais. E quem precisou passar pela PE 15 se deparou com a rodovia alagada na altura da Casa da Rabeca, na cidade de Tabajara. De novo, a PE 15 ficou completamente tomada pela água nos dois sentidos. Daniele Fonseca está por lá, vai conversar com a gente agora. É aquela situação, né? Mais uma vez, o acesso complicado para quem pretende seguir para Paulista, para quem sai de Paulista, cruzando a cidade de Tabajara, em Olinda. Daniele, boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde para você também, para quem está nos acompanhando. Márcio, é aquela situação constrangedora, né? Chega a ser humilhante ver a população querendo se deslocar, querendo seguir para os compromissos, para o destino que tinha planejado, para o feriado mesmo, sendo um dia sem a maioria das pessoas sem trabalho, sem escola. Mas olha a situação aqui da PE 15 na cidade de Tabajara, como você falou aí, na altura da Casa da Rabeca, tudo tomado pela água. As vias, o canteiro central, as calçadas, os carros, os veículos não conseguem passar. A gente vê aqui
Tem carro parado, tem ônibus, caminhão, inclusive esses veículos mais altos, né? E mesmo assim, os motoristas não estão arriscando, o que realmente é o mais seguro, é o mais prudente. Ali a gente vê duas pessoas se arriscando, é um perigo tremendo, né? Porque pode ter um buraco. Olha só, o rapaz ali desequilibrou, quase cai. A gente pede também o cuidado dos carros que estão passando, né, para não levantar tanta água, para não causar essa correnteza e complicar ainda mais a situação, causar um acidente. Infelizmente é um risco muito grande isso aí. Nós estamos mostrando até para fazer um alerta para as pessoas que isso aí é muito perigoso, né, passar por uma situação como essa. Nós recebemos, inclusive, vídeos de um carro que ficou aqui na PE 15 e teve engarrafamento, teve transtorno. E eu conversei com algumas pessoas agora pela manhã e a gente vai exibir agora essas entrevistas com todo mundo que participou com a gente. Muito alagado, vou ter que fazer o retorno. E é transtorno para a população, né? Muito transtorno para a população. Cheguei aqui, eram umas 9 e pouca da manhã, aí eu vi que não dava para passar não. Até um rapaz de moto parou a moto ali, estancou a moto. No meio ali, eu não vou passar porque o caminhão é alto, mas só que o nível da água está muito alto também, mas não dá certo. Ele pode entrar água no filtro de ar e dar um problema maior. Há anos sofre com isso. Ano passado e ano retrasado, largando às 7 da manhã, cheguei em casa às 13 horas da tarde. E estamos aqui dentro do ônibus sem saber que hora iremos chegar em casa. Pessoal, e alguns motoristas, na verdade, a grande maioria, né? Quase que todos eles pararam aqui. Eu encontrei com Fabiana, que estava aqui na tentativa de seguir para João Pessoa, né, Fabiana? Quando se deparou com isso, mudança de planos, como é que está agora a tua situação? Boa tarde, viu, apesar de tudo. Boa tarde. Sinceramente, eu não sei nem o que fazer, nem o que pensar, né? Tentei vir aqui por cima da calçada para passar aqui, que eu tenho compromisso em João Pessoa. E tentei até ver algum menino para ver se ele passava na frente para ver se eu tinha coragem de enfrentar, meio que como batedor, né? Para ver se tinha alguma possibilidade em algum lado que desse para passar, porque meu carro é 4x4. Mas agora com o trator, dando ré, não tem nem como pensar. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por ter cooperado aqui com a gente. E, de fato, o mais seguro é aguardar, né, pessoal? A Prefeitura de Olinda mandou uma nota para a gente, dizendo que a Defesa Civil está com os profissionais em campo, nas ruas, monitorando tudo isso, que chegou a receber registro de 5 possíveis deslizamentos aqui em Olinda. A gente viu agora há pouco no NE1 que um de fato aconteceu. Essas possibilidades de deslizamento foram nos bairros de Caixa d'Água, também em Águas Compridas. E eles estão em campo monitorando, foram enviados profissionais, gente da Defesa Civil, para esses pontos, para a colocação dos plásticos e para trazer mais segurança, né? Servir ali também de cuidado, de orientação para a população que mora em área de risco. Aqui em Olinda, de acordo com a APAC, choveu 177 milímetros nas últimas 24 horas, o que é um número considerado muito alto. A gente volta contigo aí no estúdio. Márcio. É um número muito alto, quase 180 milímetros nas últimas 24 horas. Para você que está em casa agora, de repente tem algum compromisso ou precisa seguir para o litoral norte, evitar a PE 15, uma das alternativas é você seguir pela BR-101 ou então pela Beira-Mar. Lá na frente você consegue fugir desse ponto de alagamento. Em Olinda, Beira-Mar de Olinda, logo depois seguindo para Paulista, na frente lá tem a estrada de Manepá. Você vai conseguir voltar para a BR-101 e seguir fugindo desse ponto de alagamento na PE 15, bem perto ali da Casa da Rabeca. Em Paulista, houve deslizamento de terra. Algumas casas foram destruídas. Vamos ver aqui no nosso telão fotos que foram divulgadas pela Defesa Civil de Paulista. Você vai acompanhar comigo. Essa foto aqui foi justamente
É da Rua 7, no bairro de Jardim Paulista. Durante a madrugada, moradores acordaram assustados com essa situação por lá, por conta de deslizamento de terra. E essa casa aqui, olha a situação lá na Rua D4, que fica no bairro da Miroeira, em Paulista. Também temos fotos das casas vizinhas, onde a situação também ficou bem complicada com esse deslizamento por lá. Moradores tiveram que deixar ali as casas por conta desse deslizamento, né? Infelizmente, algumas áreas aqui da região metropolitana, onde os moradores já ficam em alerta, mas hoje, infelizmente, nesse trecho lá no bairro da Miroeira, em Paulista, durante a madrugada, teve esse deslizamento por lá e os moradores foram atendidos pela Defesa Civil de Paulista. Vamos agora para Jabotão dos Guararapes. A Avenida Nossa Senhora do Loreto, no bairro de Piedade. Quem está por lá é o repórter Bruno Fontes. Bruno, a gente já mostrou a situação no Recife, passamos por Olinda. Quando a gente está agora aí em Jabotão dos Guararapes, é mais um local onde várias ruas, várias avenidas também sofrem as consequências por conta da chuvarada, de muita chuva e muito vento também, Bruno. Márcio, eu ia dizer que começou a ventar muito forte agora. Olha, é uma situação muito difícil. Eu estou com Dai Santos, nós estamos aqui na Avenida Nossa Senhora do Loreto, na comunidade do Loreto, em Piedade. Nós estávamos tentando chegar perto de um canal onde um carro ele caiu, na rua Hermínio Barros. Porém, esse foi o ponto que os moradores disseram que não dá para passar mais. Vou pedir para a Dai mostrar como é que está essa rua. Virou um rio impressionante. Quem a gente vê aqui passando, Márcio, são pessoas que trabalham com aplicativos, são então moradores assustados. Porque quando eu cheguei aqui, por volta das 10h45, 10h50, essa rua não estava tão cheia, tá? Inclusive esse ponto onde nós estamos agora, era um ponto mais seco. Mas, assim, voltou a chover muito forte aqui nessa área sul. E aí, Jabotão dos Guararapes escureceu, parece até fim de tarde. Por que eu estou aqui? Seu José do Loreto, ele fez um sinal, pediu para que nós viéssemos até aqui. Ele tem mais de 70 anos, a casa dele, tem 80 anos, olha só. Ele acenou. Seu José, me fale uma coisa, o seu sentimento, assim, sempre que chove, que o senhor fica assim, ilhado, né? O senhor disse que colocou 2 botas, também pegou esse pedaço aqui, o cajado. O que o senhor gostaria de dizer, assim, diante da situação que vocês estão passando aqui no Loreto? Uma boa tarde, na medida do possível, para o senhor. Uma boa tarde para você e obrigado por ter vindo. O que eu quero dizer não é o sentimento desse instante. Eu quero dizer o que aconteceu, o que está acontecendo e o que eu gostaria que não acontecesse. O meu sentimento é simplesmente de impotência social para exercer a minha cidadania. Por que isto? Porque eu estou sendo usurpado de todos os direitos que eu tenho. Como isso acontece? Vou falar rápido porque até o tempo me regula na tua televisão. O que acontece? Olha, a representação que eu pensava que eu podia fazer em qualquer desses órgãos aí para alguém encaminhar os problemas que acontecem, eu não consigo. Porque ninguém, do ponto de vista, como eu diria, legítimo, está representando, não a mim, mas a todos. Agora eu vou dizer os detalhes. Antes de falar contigo, repórter Bruno, eu estava ali em cima para diminuir, baixar o nível da minha adrenalina. Eu ouvi 2 músicas, ia para a terceira, ia ler um texto. É rápido, não vou consumir mais do que 2 minutos. Eu ouvi a música chamada Epitáfio dos Titãs. Eu, em seguida, ouvi a música Cálice, do Gilberto Gil e do Chico. Depois, quando eu ia ouvir a música do Gonzaguinha, chamada Grito de Alerta, para depois eu ler um texto de filosofia Ubuntu, praticada pelo povo Bantu, para eu poder não sair com muita raiva. Mas não deu tempo eu fazer tudo isso. A situação é muito difícil mesmo. Eu lamento, a gente tem que sair também aqui por causa dessa chuva e do vento forte, mas a gente quis registrar aí exatamente essa situação que o senhor falou de impotência. Seu José do Loreto, ele está aqui, tem 80 anos e ele acenou. Muito obrigado, viu? Desculpe, nosso tempo é curto, mas ele está aqui e está com esse apartamento que vocês estão vendo alagado, a senhora dele ali.
Mas é isso, Márcio. Ninguém aguenta viver desse jeito, até porque aqui é uma situação, uma comunidade que nunca o poder público consegue resolver a situação desses moradores. Eu volto com você, Márcio. Uma situação difícil, morador que pede respeito, um retorno por parte do poder público de questões que poderiam ser simples de serem resolvidas. Mas a cada ano que passa, quando a gente volta em algumas comunidades, em alguns locais aqui da região metropolitana do Recife, a gente percebe que a intensidade de chuva não consegue, às vezes o poder público quer que chova menos para que o morador tenha menos impacto. E a realidade que a gente mostra são locais alagados, uma situação bem complicada de quem sabe que a cada inverno, aqui na região metropolitana, até mesmo na Mata Norte do estado, os moradores sofrem com medo da chuva. Estamos aqui hoje trabalhando, dia do trabalho, para trazer as informações para você. Vamos falar mais sobre os transtornos causados pela chuva na região metropolitana. No nosso canal Globo, moradores do Recife mandaram vários vídeos mostrando que ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. Acompanhe aí. A Avenida Agamenon Magalhães, na área central, ficou completamente alagada. Bem perto, a Rua do Espinheiro também ficou intransitável. Teve mais transtorno na Rua José de Alencar, na Ilha do Leite. E na Rua Nicolau Pereira, no bairro de Afogados. É água, meu amigo. Muita água também na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro de São Martim. A situação estava igual nesse outro trecho da avenida, no bairro da Madalena. Já no Ipicep, o canal da Mauricéia transbordou. Ninguém sai de casa, nem entra. Já está entrando em nossas casas. Prefeitura, nos ajude, ajeitar esse canal, ninguém aguenta mais. Todo ano é isso, todo ano. É muita água em tudo que é canto. Agora, meio-dia e 22 minutos. Vamos mostrar agora alguns pontos do Recife com essas imagens aqui da Rua do Acre, que fica no bairro de Afogados, fica bem perto da feira. Você percebe que ali, hoje, por conta do feriado, a movimentação é uma área de comércio, mas quase não tem movimentação. Mas mesmo assim, quem precisou trabalhar, quem precisa encarar, sabe que ali na Rua do Acre tem pontos de alagamento nesse momento. Vamos mostrar como é que está agora na zona sul da capital. Imagens para você. Temos Antônio de Góis, no bairro do Pina. Do alto, olha Antônio de Góis na saída ali do Pina, em direção à Avenida Agamenon Magalhães, também em direção ao Cais José Estelita. Para quem vem da Avenida Boa Viagem, do alto ali, a gente tem uma noção que tem pontos de alagamento na Avenida Antônio de Góis. Então, logo na saída ali, vindo pela Domingos Ferreira, a gente cruza ali a Avenida Boa Viagem, você percebe ali os ônibus, os carros vão fazer a curva e vão encarar pontos de alagamento. Eu falei de Domingos Ferreira porque agora sim a gente vai mostrar Domingos Ferreira em Boa Viagem, mostrando a movimentação em direção a Jabotão dos Guararapes, também em direção a Setúbal. É logo na saída do shopping, você do Shopping Recife, você vê ali nesse ponto da Avenida Domingos Ferreira, pontos de alagamento, vários pontos de alagamento para quem precisou sair de casa, então está tentando passar por pontos de alagamento para chegar no trabalho nesta sexta-feira de feriado. Região Central, temos imagens da Avenida Conde da Boa Vista. Essa câmera fica no cruzamento com a 7 de setembro, se eu não estiver errado, mostrando nesse importante corredor de ônibus que leva para a Avenida Agamenon Magalhães vários pontos. Está tudo alagado na Avenida Conde da Boa Vista. Daqui a pouco a gente mostra também outros pontos aqui na região metropolitana. Porque é o seguinte, moradores de Olinda também mandaram vídeos aqui para a gente mostrando os transtornos nesta sexta-feira. Vamos acompanhar os vídeos de Olinda. A Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos, ficou completamente alagada. Também em Peixinhos, teve muita água na Rua José Coriolano. Bem perto, no bairro de Jardim Brasil 2, a Rua Caruaru ficou intransitável. A Rua São Miguel, no bairro do Bom Sucesso, ficou da mesma forma. Aqui à frente da minha casa, hein? A rua virou um rio. Não sei se consigo sair de casa. Mais alagamento na Avenida Brasil, na segunda etapa de Rio Doce. Também teve muito transtorno na Avenida Getúlio Vargas, em Bairro Novo. Vamos agora com imagens ao vivo para você de Goiânia, na Mata Norte. O Elvis Lopes, na Globo Moto,
está lá em Goiânia, mostrando essa situação dos moradores para tentarem sair de casa. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, o Rio Goiânia transbordou. Moradores estão em alerta no bairro Baldo do Rio. SAMU e bombeiros estão no local para ajudar as pessoas com muita dificuldade de se locomover. Você percebe aí, olha, o rio invadiu, né? A água do rio invadiu justamente ali. Os moradores que moram às margens desse rio sofrem as consequências por conta de toda essa chuvarada. E claro, né, a gente espera, né, que haja pelo município toda uma assistência para os moradores, porque em Goiânia, você tem acompanhado aqui com a gente, choveu mais de 220 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Houve queda de muro de uma escola, casas estão alagadas e os estragos causados pela força da água e também do mar em outros pontos da cidade. A gente está mostrando essa comunidade, os moradores tentando sair de casa. Tem informação de que os bombeiros estão no local para poder orientar. Mas claro que a gente também tem imagens feitas ainda há pouco. Gente, é uma transmissão feita pela internet, por isso que às vezes, com a chuva, a imagem trava um pouquinho, mas estamos aqui para poder trazer as informações para você dos moradores que aguardam assistência por parte da Prefeitura. A gente está com o Elvis Lopes por lá, alguns caminhões tentam se aproximar para também dar uma assistência para esses moradores nesse momento, que estão em locais com muita chuva e também com muitos estragos provocados nas últimas 24 horas. E algumas pessoas estão agora tentando ir para abrigos, levando por esses caminhões alguns móveis, alguns eletrodomésticos. A gente reforça aqui a importância, se você de repente está numa área de risco, de procurar um local seguro para permanecer com a família. Daqui a pouquinho a gente volta com novas informações do município de Goiânia. São imagens ao vivo para você, de quem durante a madrugada, muita gente que não dormiu, gente que está aguardando para poder sair de casa nesse momento, procurar um local seguro por conta da chuvarada, principalmente na Mata Norte aqui de Pernambuco, mais de 200 milímetros de chuva no município de Goiânia. Daqui a pouquinho a gente mostra mais. Vamos ver o que chegou aqui no nosso Canal Globo. O N1 é feito com a sua participação. Vamos botar o QR Code aqui na tela, por favor. Você também pode mandar o vídeo, a gente está atualizando as informações a todo momento. O G1 também está fazendo essa cobertura dessa chuvarada nas últimas horas aqui na região metropolitana. A Deise Ingrid de Castro mandou para a gente essa imagem do rio Beberibe, no Ipicep. Sempre essa mesma coisa quando chove. Vamos acompanhar as imagens do bairro do Ipicep e um vídeo que ela fez para a gente mostrando. A Deise mandou esse vídeo para cá para mostrar justamente a situação lá no bairro do Ipicep. Olha só, é sempre um transtorno toda vez que chove. O bairro do Ipicep fica numa área bem perto da Avenida Recife e essa situação por lado do morador, da moradora Deise Ingrid nesta sexta-feira. Situação bem complicada por lá, sempre essa mesma coisa quando chove. Vamos para outra participação aqui. O Arthur Azevedo mandou imagens para a gente de Paulista, da rua 117, no bairro de Jardim Maranguape, que fica em Paulista. Vamos acompanhar o vídeo dele também, mostrando os transtornos desta sexta-feira. Para tentar sair de casa, a água na porta de casa, então invadindo as casas dos moradores no bairro de Jardim Maranguape, em Paulista. Outra participação, a Isabela Nuvolari, que fica na rua, ela mandou um vídeo mostrando a rua Alice Tibiriçá, em Cajueiro, na zona norte do Recife. O Ivan ainda há pouco conversou com os moradores por lá do bairro do Cajueiro. Os moradores na beira do rio e a única rua do bairro que não tem pavimentação são esquecidos pela prefeitura. Quando chove, esta é a situação para chegar ou então para sair de casa no bairro de Cajueiro. Obrigado pela sua participação. A Isabela que mandou esse vídeo aqui para a gente. Nós estamos mostrando vários pontos da região metropolitana, também da Mata Norte. Temos imagens também da Ilha do Retiro. O Cícero Fonseca mandou esse vídeo aqui para a gente para mostrar como é que está a situação bem perto, ali na Ilha do Retiro, perto da Avenida Abdias de Carvalho, bem perto também do Estádio do Esporte da Ilha do Retiro, aqui no Recife. Olha a situação, o morador está em casa, não consegue sair por conta também de vários pontos de alagamento na Ilha do Retiro, bem perto também ali do lado, no bairro da Madalena e outros pontos da capital nesse momento. Temos outro vídeo, vamos mostrar mais um vídeo aqui, vamos mostrar o bairro da Encruzilhada? Vamos ver aqui a situação no bairro da Encruzilhada, no Recife. Quem mandou esse vídeo para cá foi José Barbosa da Silva, mostrando a situação no bairro da Encruzilhada. Claro que um dia de chuva como hoje, muito lixo também na porta das casas, em vários pontos por conta dos canais e também por conta dessa chuvarada. No bairro do Ibura de Baixo, no Recife, o canal do Rio da Prata transbordou nos pontos mais baixos e as ruas ficaram alagadas. Tem muita água nas ruas,
mas não o suficiente para esconder um problema crônico das cidades aqui da região metropolitana. Falei ainda há pouco do lixo, o lixo que é sempre jogado nos rios e também nos canais. A água fazia correnteza. O canal do Rio da Prata, no Ibura de Baixo, no Recife, encheu e deixou os moradores em alerta. O lixo preso na passarela mostra que o nível pode subir muito. Ô Daniel, quando o canal fica desse jeito, imagina a preocupação de vocês, né? É muita, porque entra água dentro de casa e a gente tem que levantar as coisas. Quando eu estou trabalhando, a minha mulher fica sozinha, aí depende do vizinho para levantar as coisas. A geladeira, tira a máquina de lavar, tira o sofá, tira tudo. E é a primeira vez que está cheio desse jeito ou sempre que chove fica assim? Não, sempre chove quando fica assim, porque o certo é ele limpar o canal, mas quando ele vem só faz o paliativo, ele só faz limpar esse mato aqui e não entra no canal para tirar o que é dentro do canal. Aí toda vez transborda esse canal, toda vez que chove. Hoje pela manhã, o canal transbordou nos pontos mais baixos. Os donos deste mercadinho abriram o comércio, mas ficaram ilhados. Desse jeito nem adiantou abrir. Não adianta porque começa a encher e o povo não quer colocar o pé nessa água suja, né? Aí a gente só tem prejuízo, né? Porque como é que vai vender desse jeito? Com tudo alagado. Aqui só é chover um pouquinho, já fica assim. Quando não piora. Se tu for mais forte, aí acaba com tudo. Ô Mauri, já aconteceu mesmo assim mais alto aqui o comércio de vocês, já aconteceu de entrar água? Aconteceu sim que a semana passada, ontem fez 8 dias, a água entrou aqui 60 centímetros dentro da minha loja. Perdeu mercadoria? Perdeu mercadoria, teve freezer queimada, um prejuízo altíssimo. Entendeu? Para a gente que é um comerciante pequeno, para a gente voltar ao comércio é complicado, né? Mas a gente está superando, né? Superando o dia a dia. Abrimos o dia de hoje para ver se consegue alguma coisa, mas desse jeito aqui chovendo, não pode fazer uma meia hora de água, que a rua já alaga, o pessoal não vai vir para comprar com a rua cheia alagada, cheia de água. Dona Vera vigia da porta, porque sabe que a casa pode alagar. A geladeira está na sala há uma semana. É o cômodo mais alto. Aqui, a água entra pela rua e pelos ralos. Imagino que a senhora está o tempo todo ali vigiando o canal, né? É assim mesmo. E a gente nem dorme. Quando começa a chover, a gente já fica olhando direto com medo de encher, porque tanto o canal transborda, enche a rua e da rua passa para dentro de casa. Chegou aqui nessa área baixa, molhou tudinho aqui. Eu já fiquei com medo de molhar aqui, porque se molhar o sofá já não presta, porque fica aquele fedor de lama suja. Ô, dona Vera, e por que a sua geladeira está na sala? Porque a área dali de baixo, a cozinha, meu quarto, alagou. Alagou. Quando a gente viu aquela água, quinta-feira da semana passada, encheu aqui de água o meu quarto, meu banheiro, a cozinha, vem aquela água de vez assim, de mói. Vem do ralo e vem dentro da bacia do banheiro. Dentro da bacia do banheiro, transbordando por dentro da casa todinha. Aí eu chamei as meninas para pegar a geladeira, que eu não posso pegar peso. Tirou minha máquina de lavar, eu desci ontem para lavar roupa, né? Pedi para descer ontem para lavar roupa. Mas quando tá chovendo assim, a gente vai ficar tudo aqui no apertado. Botar tudo aqui, porque não tem condições da gente estar. Toda vez que chover, tá subindo, descendo. Moradores cansados, pedindo providências para toda essa situação. Os comerciantes que Camila Torres entrevistou na reportagem acabaram de mandar esse vídeo dizendo que o canal do Rio da Prata, no Ibura de Baixo, transbordou. Havia toda uma apreensão, mas olha, nesse momento, a situação por lá, nesse canal, como a gente mostra nessas imagens feitas ainda há pouco pelos comerciantes preocupados com toda esta situação, já estavam preocupados com a ausência dos clientes e agora a preocupação ainda maior porque a água está subindo. Está subindo. E sobre essa situação do canal, a Prefeitura do Recife informou que estão sendo realizadas construções de reservatórios para amenizar a água, para armazenar a água da chuva. No Ibura e também na Macia do Rio Tegipió estão previstas outras obras para evitar os alagamentos. E atenção, a gente acabou de receber uma informação importante. Por causa da chuva, o ramal Jaboatão do metrô foi fechado. Os alagamentos atingiram os trilhos entre a estação Coqueiral e Cavaleiro, mas até o momento o ramal Camaragibe não foi afetado. Então, informação importante para você que depende do metrô aqui na região metropolitana. Na zona norte da capital, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar famílias inteiras que estavam sem ter como sair de casa por causa dos alagamentos. Dezenas de pessoas foram levadas para casas de vizinhos e abrigos da Prefeitura do Recife, nos bairros de Cajueiro e Porto da Madeira. Vamos acompanhar essa reportagem.
Os bombeiros precisaram entrar de barco no alagamento para resgatar pessoas ilhadas na rua Arão Butler, em Cajueiro. No meio da água e da pressa, Rafaela saiu com a filha de 6 meses no colo. E o que mais angustiava era saber que o remédio da menina ficou para trás. Foi mais de 1 metro dentro da minha casa, só consegui sair com o bombeiro. Até a medicação dela, que ela está com broquelite, até a medicação dela eu não consegui salvar, documento, perdi tudo. Ela só está com a roupa do couro, porque não teve como salvar nada. Para Kelly, essa dor já tem repetição. É a 3ª vez, só neste ano, que ela e a família buscam refúgio no mesmo lugar. Como é que a senhora vai fazer? Não sei, ainda não sei. Uma resposta do abrigo, né? A gente vai ver agora um abrigo, né, como é que vai ser. E estamos precisando de uma resposta da prefeitura, né? Para poder ver essa situação da gente, né, com nossos filhos, né? Em uma rua mais alta, um abrigo recebia as famílias que precisaram deixar casa, roupas e rotina para trás. A comunidade é cortada pelo rio Beberibe. Quando ele sobe, a vida de quem mora aqui muda de vez. Luiz vive na região há 30 anos e diz que o bairro está cansado de esperar por uma solução. Desde que eu sou criança, eu convivo com isso na rua aqui de trás. Sou acostumado a andar com a água na cintura. Às vezes, dependendo do alagamento, a água pode ficar aqui no final da rua ali, cobre carro. Na Avenida Cidade de Monteiro, no Porto da Madeira, a cena era de incerteza. Enquanto alguns motoristas de ônibus arriscavam passar pela água, outros preferiam esperar. Para quem depende do transporte público, o dia ficou suspenso. De moto, o risco era ainda maior. Alguns tentaram atravessar. Este motociclista arriscou. Não está ligando não, é? Não. Tá não, funcionando não. O senhor vai acionar um mecânico, como vai fazer? Tem que levar na oficina mecânica para ver qual é o problema, né? Tomara que não seja nada grave, né? Enquanto as famílias aguardam, entre a pressa e a apreensão, uma saída segura, a chuva continua caindo forte. Aqui na rua Antônio Tibúrcio, também em Cajueiro, os bombeiros informaram que resgataram 6 pessoas em áreas ilhadas. Ao todo, nesta região, são 28 pessoas. O nível do rio subiu tanto que até uma carcaça de geladeira foi levada pela correnteza. A cena, registrada pelo cinegrafista Ezequiel Quirino, ajuda a dimensionar a força da água. Ela tomou várias ruas do bairro, inclusive a Alice Tibiriçá. Foi por ali que Dona Fabiana precisou passar depois de 24 horas de plantão como cuidadora. O caminho de volta para casa virou mais uma prova de resistência. Eu acabei de chegar do trabalho aqui para passar, é difícil. E todo ano é isso. Entra prefeito, sai prefeito, a cachorrada é a mesma. Não tem para onde correr. Imagem impressionante daquela geladeira no canal. Vamos voltar a conversar com o Ivan Duarte, que está lá no bairro de Cajueiro, na zona norte do Recife. Até agora foram abertas cerca de 400 vagas em abrigos montados pela prefeitura. Mas a gente sabe que ainda tem muita gente precisando de resgate, precisando de assistência, de orientação. Explica direitinho, Ivan. Onde é que fica esse abrigo que está aberto pela Prefeitura do Recife para que as pessoas possam ter um local seguro para passar, por favor? Isso, Márcio. Esse aqui é o bairro de Cajueiro. Esse abrigo fica localizado, situado na Avenida Sebastião Salazar. O cinegrafista Ezequiel Quirino, ele está comigo, pode mostrar para vocês aqui agora a fachada, é o número 409, aqui na Avenida Sebastião Salazar. Você viu aí também na reportagem, Márcio, que eu falei sobre o número de 28 pessoas resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, então, atualizou para a gente agora esses números e disse que as ocorrências concentram até o momento 58 pessoas, 55 pessoas resgatadas, sendo aqui na região do bairro de Cajueiro e também em Peixinhos. Vou convidar o cinegrafista Ezequiel Quirino para entrar comigo aqui agora, para a gente mostrar como é que está a situação de momento dentro aqui desse abrigo aberto de forma temporária. Márcio, veja bem, a capacidade aqui é para 100 pessoas. Até aquela minha outra participação, a assistência social tinha me dado o número de que havia aqui 70 pessoas desabrigadas, 71 para ser bem preciso. A gente vai saber agora se esse número aumentou, se já mudou, se teve alguma atualização, porque o que eu percebi, muitas famílias chegando aqui nesse tempo que a gente ficou sem conversar, chegando, procurando informação. Então eu vou conversar com o Joelson Rodrigues, ele é secretário executivo de assistência social aqui do Recife. Secretário, na minha última participação, 71 pessoas estavam aqui, são pessoas desabrigadas, desalojadas, que é o melhor termo, né? Esse número já mudou, atualizou, como é que tá? Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde. Sem dúvida, passamos de mais de 80 pessoas que já estão aqui acolhidas no abrigo do Cajueiro, tá? E essa unidade foi instalada, pronta para estarmos acolhendo as pessoas que estejam em área de risco.
Além dessa unidade, a Prefeitura do Rio está organizando outras unidades em escolas também para ter essa condição de acolher as pessoas que se encontram em qualquer risco. Explica pra gente, por gentileza, as famílias que estão em área de risco, precisam de um abrigo como esse, o que fazer para chegar, onde procurar, é só chegar e que a assistência social cuida de arrumar um lugar? Isso, sem dúvida. A Defesa Civil da cidade deve estar fazendo as orientações, mas estamos ativando e vamos divulgar nas redes sociais o conjunto dessas unidades e caso seja necessário, basta chegar. Então a Prefeitura está pronta para acolher e preservar a vida das pessoas. O senhor me disse aqui agora há pouco, Márcio, que foram 10 abrigos como esse aqui que eu estou, abertos em toda a cidade para tentar atender essa população que ficou aí sem lugar para ficar por conta da chuva, né? Tem os principais que o senhor pode citar para a gente, que são os que as pessoas procuram com mais frequência ou os que têm a maior capacidade para receber? No Ibura, Floresta Fernandes está sendo ativada. Temos também na área norte da cidade um conjunto de escolas municipais que estão sendo ativadas, além daqui do Cajueiro, no Centro Social Urbano Bido Krause, também no Totó. Enfim, são 10 unidades que a gente está ativando e que a gente está divulgando muito em breve nas redes sociais da Secretaria, esses locais para onde as pessoas podem procurar em caso de necessidade. Certo, fica aqui comigo, por favor. Ezequiel, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui a emoção muito grande dessa senhora que está aqui. Chegou tem mais ou menos 10 minutos, teve que sair de casa. Posso falar com a senhora um minuto? Como é o nome da senhora? De onde é que a senhora vem? Eu moro ali perto da vacaria do Queijeiro, favela ali do Queijeiro. É muito triste ter que sair de casa por conta de chuva, né não? Mais de metro de água dentro de casa já estava. Eu agora com aquela cheia que eu tive há 4 anos atrás, acabou com tudo que eu tinha. Agora que eu estava começando a arrumar água, já estava acabando com tudo de novo. Oh, meu Deus. Força para a senhora, viu? Força para a senhora. É dureza, Márcia, é muito difícil. Como é? Eficiente para sair de dentro de casa foi um trabalho medonho. Ela é o que da senhora? É filha. Qual é a deficiência dela? Mental. E fica muito mais difícil. Como é que a senhora vai fazer agora? Depois que a água secar, o rapaz, o sobrinho de Adriano, do Conceito Tutelar, me trouxe para que depois que a água baixar, ver o que é que eu faço, né? A senhora já almoçou? Eu estava fazendo o almoço para almoçar quando a água começou subindo de vez, aí a comida eu apaguei o fogo, ficou tudo lá em cima do fogão. Muito triste. Força para a senhora, viu? Força de coração mesmo. Ô Márcio, pra você ver, isso é uma situação que está ocorrendo ainda, que o pessoal aqui está na expectativa, né, de receber a alimentação. Uma comida com mais sustância, uma comida... a comida mesmo na hora do almoço, né? Porque agora há pouco receberam aqui um kit com biscoito, suco, enfim. É um paliativo. A gente não sei se a gente vai conseguir chegar até lá, Ezequiel, porque a gente estava com um probleminha de queda de sinal por conta da internet. Em dia chuvoso fica ainda mais instável. Se tiver um friso na imagem aí, eu peço desculpas a vocês. Mas deixa eu chamar o secretário executivo para cá novamente para falar comigo, secretário, por favor, porque é o seguinte, eu quero saber se tem uma previsão para chegar o almoço do pessoal, que a Doninha falou comigo ali que não conseguiu almoçar ainda não. Isso, o almoço já está sendo providenciado, na realidade já está em trânsito, a dificuldade de mobilidade está sendo grande, mas a alimentação muito em breve deve estar chegando. É a questão só mesmo da dificuldade de chegar, mas já foi providenciada e muito em breve a alimentação, bem como os outros insumos necessários, água, material de higiene e limpeza, tudo necessário para a gente estar acolhendo nessa situação emergencial. Certo, vou ficar aqui para acompanhar então, secretário, obrigado, senhor, pela participação. É isso, Márcio, a gente continua registrando aqui esse dia de muito caos para as famílias, de muita tristeza também, muita chuva, conturbado, sexta-feira, um feriado conturbado aqui para as famílias dessa área da região norte do Recife. Eu falo aqui de Cajueiro. Vou devolver com você aí no estúdio. Ivan Duarte mostrando, conversando com as famílias que tiveram que sair de casa, que agora estão nesse local, num abrigo da prefeitura. Outros abrigos também foram abertos, mas a gente sabe, né? A entrevistada dizendo aí da poucas, a senhora contando que nos últimos, né, da cheia de 2022, a gente está em 2026, é uma situação em que, de repente, você sai de casa às pressas, é a recomendação de não permanecer em locais de risco, em locais que já apresentam um risco de desabamento ou então deslizamento de terra nessas áreas. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais. O N1 é feito com a sua participação. Nós recebemos aqui também, pelo Canal Globo, imagens do bairro de Caiará, em São Lourenço da Mata, aqui na região metropolitana.
Os moradores contaram que o rio Capibaribe transbordou no trecho que passa pela comunidade. A gente percebe que o volume de água era muito grande hoje pela manhã. A força da correnteza também chama a atenção. Não dá para saber onde fica a rua, onde tem asfalto. O rio Capibaribe fica bem ao lado do bairro. O rio foi tomando conta aí de tudo e chegou às casas no bairro do Caiará. Ruas ficaram alagadas e a água impediu os moradores de saírem de casa nesta sexta-feira. Outro município que também sofre as consequências, né? São Lourenço da Mata. Vamos voltar a conversar agora com o Bruno Fontes, agora 12h46. O Bruno Fontes mostrou ainda há pouco a preocupação daquele senhor, muito emocionado, muito revoltado também com a situação toda vez que chove. Os comerciantes que abriram hoje nesse feriado também estão contabilizando os prejuízos, né, Bruno? Sem dúvida. Aquele senhor José do Loreto, inclusive, já recebi muitas informações sobre ele, né? A lucidez, ele tem 80 anos, como é que ele falou também, tão bem representando esses moradores. Eu estou aqui na Avenida Nossa Senhora do Loreto. Márcio, só para eu falar assim para você, porque os moradores também podem estar estranhando aqui de Jaboatão dos Guararapes, eu estou com o Dai Santos, mas a gente recebeu esse alerta extremo da Defesa Civil. Então o celular, ele dispara mesmo, exatamente mostrando essa situação de risco. Aí a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, ela manda aqui que sigam para abrigo, tá? E ela fala da emergência que ligue para 193. Inclusive, eu falei agora há pouco com Luana Pavão, que é a nossa produtora, ela fez esse alerta aqui, exatamente esse alerta dessas mensagens, e também nós estamos em busca de informações da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, já pedimos há um certo tempo em relação a esses abrigos, a uma atualização sobre o município de Jaboatão dos Guararapes. Eu vi você vindo lá de dentro, bem preocupada com seu irmãozinho. Como é seu nome? Meu nome é Laísa. Laísa, como foi para sair de casa hoje? Seu irmão tem que idade? Ele tem 9. E o que você fez assim para sair? Eu vi que você veio lá de dentro, andando aqui pela rua mesmo, cheio d'água. Muita dificuldade, a água chega no joelho, além de que nas ruas tem muito buraco, então a gente pode cair a qualquer momento, a gente só sai assim, extrema necessidade mesmo. As casas, algumas casas estão alagadas? Alagadíssima. Aqui mesmo na avenida, tudo está alagado. Lá por dentro também, tudo está alagado. Você está tendo que resolver algum problema porque você saiu de casa assim mesmo com essa chuva toda? É, né? A gente só sai na necessidade extrema mesmo, como eu falei, estou indo no mercado porque é urgente, mas impossível sair assim para se divertir, para outras coisas. Recebeu também essa mensagem? Já é a terceira vez, né? a terceira vez que eu recebo hoje. E todo mundo escuta o barulho. Acha que é uma coisa assim grave, apesar que é muito grave, porque tem gente que mora, né, em situação de risco, aí fica bem complicado. Agradeço também ao senhor esse apoio aqui pra gente. Como é seu nome? Aí, Luiz. Seu Luiz. É. O negócio é se abrigar. Com certeza. Ter essa cuidado, parte né? alta, né? Andar direito nas calçadas, porque aí a qualquer momento a pessoa pode descer numa boca de lobo dessa, né? É ter cuidado e aí a gente tem que tocar a vida assim, né? Obrigado, seu Luiz. É isso, ele deu uma ajuda aqui, a Dai também, porque ele tem um mercadinho e ajudou aqui a gente a se abrigar. É isso. Eu volto com você, Márcio. Obrigado pelas informações, Bruno Fontes, ao vivo de Jaboatão dos Guararapes. Muita chuva também na cidade de Igaraçu. Pelo nosso canal Globo, nós recebemos imagens que mostram que moradores acabaram de mandar esses vídeos para cá, mostrando ruas e avenidas alagadas. Você acompanha essas imagens, né? O que chama a atenção é a correnteza que assusta a população desde a madrugada. Quantidade de água. Olha só a quantidade de água por aí. Tudo alagado aqui, ó. Ninguém na rua. Vê a rua principal ali, ó. O morador relatando toda essa situação em Igaraçu, aqui na região metropolitana também. Nós estamos aqui, né, um pouco mais de 1 hora já do telejornal. Vamos atualizar para você aqui do ENEA1 esse monitoramento da APAC, mas trazendo para você agora um recorte das últimas 6 horas, o monitoramento do acumulado nas últimas 6 horas. Está vendo aqui, ó, em vermelhinho, acima de 100 milímetros. O município de Moreno, de acordo com a APAC, choveu por lá 117 milímetros nas últimas 6 horas. Glória do Goitá, que fica na mata norte do estado. Em Glória do Goitá foram 115 milímetros desde as 6 horas da manhã, que a gente está fazendo esse recorte. Em Camaragibe, que a gente mostrou que os moradores estão preocupados, lá em Camaragibe também, 114 milímetros. No Recife,
108 milímetros às 6 horas da manhã até meio-dia. Em Xande Alegria, 108 milímetros. Em Jabotão dos Guararapes, Bruno Fontes estava por lá ainda há pouco, em Jabotão foram 107 milímetros. Outro município, Abreu e Lima, 100 milímetros nas últimas 6 horas aqui na região metropolitana. A gente começou esta edição de hoje falando, que a Defesa Civil de Pernambuco e a Defesa Civil dos municípios também estão em alerta, estão trabalhando, as equipes estão reforçando todo esse trabalho justamente para poder atender os moradores dessas áreas mais afetadas. Municípios da Mata Norte, como Timbaúba e outros municípios, Goiânia também, onde os moradores estão precisando de toda uma assistência por conta dessas chuvas das últimas horas. A gente falando ainda há pouco que mais de 100 milímetros em 6 horas, mas nas últimas 24 horas o acumulado já são mais de 200 milímetros. E a chuva deve permanecer de acordo com a PAC nas próximas horas. E hoje pela manhã, um comitê, foram feitas algumas análises dessa situação da chuva aqui em Pernambuco e a gente ouviu a governadora Raquel Lira sobre essa situação, justamente de que forma o Estado está se preparando para atender esses municípios que estão sofrendo, estão sendo castigados por conta da chuva das últimas horas. Vamos acompanhar a entrevista. Desde o dia de ontem, as chuvas começaram, especialmente na região da Zona da Mata Norte e na região metropolitana do Recife. Durante a madrugada, essas chuvas se intensificaram. O nosso time da Defesa Civil, a Agência Pernambucana de Climas, bombeiros, Secretaria de Defesa Social, todo o time do DR, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, já presente nos territórios. Houve resgate de 22 pessoas, mas salvamento que não implicava qualquer risco à vida das pessoas, e sim dificuldades de mobilidade. E agora acompanhando as cotas de inundação dos rios, acompanhando com os prefeitos, com as defesas civis municipais. Estamos presentes já no território, na cidade de Goiânia, inclusive com o próprio secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, acompanhando de perto o que está acontecendo em Vicência, Timbaúba, Macaparana. E aqui tive contato recente com o prefeito do Recife, colocando o time do governo do estado à disposição. As nossas escolas já estão abertas, já tem presença, inclusive, do Corpo de Bombeiros em comunidades na área de Olinda, escolas abertas para poder receber abrigamento onde necessário for e também todo o apoio humanitário. É claro, as chuvas elas vão seguir durante o dia e o trabalho vai continuar durante o dia, mas todo o acionamento feito do Sistema de Defesa Civil do Estado com os órgãos municipais já está funcionando. Um alerta especial também aqui, a própria Compesa já desligou em algumas áreas de morro da região metropolitana o seu sistema de fornecimento de água, para que a gente não tenha um encharcamento em caso de eventual deslizamento. Nós estamos seguindo os protocolos dos sistemas de defesa civil aos sistemas de contingência municipal. Foi feito agora o alerta para determinadas áreas, não é? Todo mundo que está aqui recebeu o alerta agora no celular, para que a gente possa apoiar a população nesse momento, apoiando os órgãos municipais neste momento e atuando naquelas áreas que são de competência do governo do estado, com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Compesa, DR, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ajuda Humanitária. Então, vamos continuar trabalhando em sistema aqui de plantão, como estamos fazendo agora. A gente tem, por exemplo, aqui já um acionamento do SAMU e do Corpo de Bombeiros na cidade de Olinda, na área de Passarinho. Lá eles já estão atuando. Na área de Peixinhos, em Olinda, abertura de escola. No Recife, conversei com o prefeito, já tem 3 áreas para abrigamento da população. E um alerta especial, um acompanhamento para as áreas de morro. São Lourenço da Mata, que a gente tem acompanhado dos rios e onde a população ribeirinha se encontra, onde há risco de inundação, para que a gente possa, junto aos municípios, retirar a população de maneira imediata, para que ela não tenha nenhum risco de vida e que qualquer perda seja de perda de bens materiais. Nosso secretário de Desenvolvimento Urbano está lá, todo o equipamento na região de Goiânia, o nosso bombeiro já está lá também, com bote, salvamento, equipamentos que não existiam antes, mas a gente equipou o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, os alertas municipais e estaduais. Estou todo mundo presente em Goiânia com uma preocupação imensa, porque, de fato, é a cidade onde mais choveu nesses últimos tempos. Mas nas últimas 3 horas, a gente tem áreas da região metropolitana também que já recebem forte incidência e essas chuvas estão caminhando para o interior. Então, no Agreste, ali em Pombos, com deslizamento, com obstrução de via, mas com um acionamento que nós estamos fazendo junto às prefeituras para que cada um possa cumprir o seu papel. Mas, diferente do que foi no passado, com a antecipação das ações já do governo do estado de Pernambuco, muito presente em cada um dos territórios. As orientações da governadora Raquel Lira. E agora vamos conferir fotos e vídeos que também chegaram aqui no nosso canal Globo. Quem mandou esse vídeo para cá foi a Larissa Moraes, mostrando a Avenida Maurício de Nassau, na Iputinga.
E ela mostrando aqui, ó, qualquer chuva alaga, derruba portões, a situação na Avenida Maurício de Nassau, bem pertinho da Avenida Caxangá, onde você percebe essa movimentação, muita água nas ruas, nas avenidas também. Vamos agora para Paudalho, vou mostrar a situação em Paudalho. Quem mandou esse vídeo para cá foi a Beatriz Flora, mostrando como é que está o Parque Beira Rio, em Paudalho, na Mata Norte. Olha a quantidade de água por lá, os moradores assustados justamente com essa situação no Parque Beira Rio, em Paudalho. Vamos voltar para cá, deixa eu ir para outro vídeo aqui. Vamos mostrar Igaraçu, que a gente mostrou ainda há pouco, mas tem um vídeo aqui da Conceição Cássia, mostrando a situação em Igaraçu, também aqui na região metropolitana. Muita água, né? Perto dos canais, o rio transbordou por lá, olha. Como é que está a situação em Igaraçu? Canal Globo, você também pode mandar vídeos para cá, hein? Pelo QR Code que está na tela, a gente vai mostrando a movimentação, vai mostrando a situação. Movimentação não, né? A situação nesta sexta-feira de muita chuva aqui em Pernambuco. E a gente tem imagens para mostrar no bairro do Passarinho. O trecho que fica no Recife. O deslizamento de uma barreira na rua Córrego do Carroceiro. A governadora falou ainda há pouco, então é esse local onde os bombeiros da Defesa Civil estão neste momento para poder atender. Quem mandou esse vídeo para cá foi o Pablo Henrique, confirmando esse deslizamento de barreira no bairro do Passarinho, no Recife. Também temos aqui a participação da Larissa Vitória. Toda vez que chove, fica nessa situação. Casas alagadas e todos de Goiânia ficam ilhados. A água está batendo na cintura, é triste de ver. Nunca ficou desse jeito. Larissa Vitória mostrando a rua da casa dela, enfim, a movimentação bem perto da Igreja Batista ali, olha, tudo com muita água em Goiânia. De acordo com as informações da PAC, o município onde mais choveu nas últimas horas. São previstos agora para esse mês de maio 225 milímetros, mas choveu quase 220 milímetros nas últimas 24 horas em Goiânia. Por isso a gente está ao vivo também lá em Goiânia com o Elvis Lopes mostrando para a gente, olha só a situação. Gente, essa é uma imagem ao vivo, tá? Uma imagem ao vivo de Goiânia, na Mata Norte. Foi onde uma escola que estava em reforma foi atingida pela chuva. O muro desabou por lá. A gente confere essas imagens do local, mostrando a preocupação dos moradores também. O Elvis está mostrando que a água que vem, olha só, tem uma retroescavadeira ali tentando ajudar de alguma forma. Moradores tentando ajudar também. Me corrija, Elvis, se eu estiver errado, porque eu acredito que deve ter sido algum riacho, algum canal aí próximo, onde essa água, por conta do acumulado das últimas horas, provocou toda essa destruição. Então você percebe que a força da água vem ali, olha, invadindo. Isso, Márcio. É isso, né, Elvis? Me explica melhor, por favor, para a gente que está aqui no Recife entender o que foi que aconteceu aí. Nesse terreno aqui tem uma canaleta que vem por baixo, tá? E por conta das fortes chuvas, a canaleta lá na frente entupiu e deu vazão por cima, derrubou esse muro desta casa, atravessando aqui essa rua para poder voltar lá para a canaleta lá embaixo, né? O riacho que tem aqui embaixo. Elvis, me explica o seguinte, na BR-101, a gente que vai para justamente João Pessoa, ou então para quem está em João Pessoa seguindo para o Recife, como é que está a situação para você que está aí na cidade, nesse trecho da BR-101, além desse local em onde a gente percebe muita água, os motoristas estão conseguindo circular pela BR-101? Eu vim pela Guabiraba, trecho normal, o motorista estava passando tranquilo, sem ponto de alagamento, deu para vir até aqui Goiânia tranquilo, não tem nenhum ponto de alagamento. E os que tem ainda está dando para passar. Elvis, obrigado pelas suas informações. A gente percebe uma preocupação gigantesca dos moradores de Goiânia, na Mata Norte do estado, por conta dessa chuvarada que castiga os municípios onde, nesse momento, olha, os moradores estão ali aguardando. Gente, essa chuva nas últimas horas, essa água toda aí, olha, cruzando a cidade, cruzando os bairros. E a gente daqui a pouco atualiza para você novas informações. Tem mais imagem de chuva chegando aqui pelo Canal Globo. Vamos mostrar agora. Um alagamento na PE 41, que é a estrada que dá acesso ao município de Araçoiaba, também aqui na região metropolitana. Moradores enfrentam muitas dificuldades para conseguir entrar, então, sair da cidade. São imagens que chegaram aqui para a gente pelo Canal Globo. A gente agradece a sua participação nesta sexta-feira, mandando para a gente essas informações para a gente atualizar justamente a situação dos municípios aqui do estado.
Vamos agora fazer um rápido intervalo? Já já a gente traz novas informações sobre a chuva aqui na região metropolitana, também na Mata Norte. Isso é uma imagem, olha, a câmera tá ali, mas daqui a pouquinho a gente mostra para explicar para você o que está acontecendo também. Agora, 13h. Teria o Globo Esporte, mas a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco está de volta. Uma hora e 2 minutos, Diogo Marques por aqui com uma informação importante. Boa tarde para você, meu querido. Boa tarde, Márcio. Boa tarde para quem está em casa, na medida do possível, para quem está nos assistindo. Bom, nossa prioridade agora é manter a população informada pelo máximo de tempo possível sobre a chuva que está caindo aqui no Recife, por isso vamos ampliar essa cobertura. E o Globo Esporte de hoje, ele está cancelado. A gente vinha anunciando aí durante algum tempo uma reportagem especial que seria exibida hoje sobre os 10 anos da conquista do Santa Cruz na Copa do Nordeste. Foi exatamente no dia 1º de maio de 2016. Ela iria hoje para o ar, como não tem Globo Esporte, ela fica para amanhã, claro, se as coisas melhorarem, tiver Globo Esporte amanhã, e é isso que a gente espera que aconteça, né, Márcio? Você que está aí nos assistindo, se cuida do jeito que você puder, siga as orientações da Defesa Civil, e amanhã a gente se reencontra, se tudo der certo. Obrigado, Diogo. Bom trabalho para você. Seguimos por aqui, então. Tchau, gente. Vamos trazer mais informações sobre a chuva aqui no estado. Uma informação para os eleitores que agendaram atendimento hoje nos postos do Tribunal Regional Eleitoral. Não haverá expediente nesta sexta-feira por causa das chuvas. Então, quem estava programado para hoje pode ir de amanhã até terça-feira nos postos de atendimento sem agendar novamente. Será necessário apenas levar o protocolo que você recebeu para o atendimento. O TRE reforçou que o eleitor que já tem a biometria coletada pode resolver qualquer pendência online, sem a necessidade de se dirigir a uma unidade da Justiça Eleitoral. Você pode acompanhar os detalhes por esse site que está aparecendo aqui, tre-pe.juiz.br, tre-pe.juiz.br. Vamos voltar a conversar com Joab Alves para falar sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros hoje. Uma pessoa está desaparecida. Joab, atualize para a gente as informações. Qual é a ocorrência que os bombeiros estão atendendo para tentar localizar essa pessoa? Então, Márcio, a equipe do Corpo de Bombeiros está nesse momento em Passarinho. A informação é que 2 pessoas estão desaparecidas. Estou aqui com o comandante Eduardo Araripe. Bem-vindo aqui ao N1. O que é que já se sabe? A equipe está lá, o que é que eles passaram para o senhor? Bem-vindo. Nossa equipe está atuando nessa ocorrência. Houve uma primeira informação de que, além de uma criança que foi resgatada com vida, nós temos possivelmente um casal de idosos, que aí há a possibilidade de ser o casal de avós, né, dessa criança, e as nossas equipes estão no local fazendo buscas. Um local muito encharcado, né, choveu bastante, então houve um desprendimento considerável, né, de terreno no local. Isso tem também dificultado a identificação e a confirmação se de fato essas pessoas estão no local. Mas as nossas equipes têm atuado nesse propósito e estamos aguardando uma atualização, né, dessa ocorrência, mas de fato estamos trabalhando para encontrar essas pessoas, se é que de fato estão nesse local. Comandante, queria que o senhor falasse em relação às outras ocorrências de deslizamento. Como é que tem sido esse trabalho? Nós tivemos também um chamado para águas compridas e tivemos naquela ocasião um resgate bem sucedido de um adolescente que estava com a perna presa nos escombros, foi socorrido e foi encaminhado por nossa unidade de resgate até o hospital. Não temos confirmação ainda também de alguns chamados em Vasco da Gama, mas sem confirmação da existência de vítimas. A gente vem acompanhando, né, no Canal Globo, a gente está recebendo muitos vídeos, comandante Eduardo, inclusive em Cavaleiro, por exemplo, algumas pessoas falando da dificuldade de sair de casa, que a água está mais de 1 metro, né, de altura, e eles estão falando sobre o Corpo de Bombeiros, que ainda não chegou nesse local. Vocês receberam chamado para ir para Cavaleiro, por exemplo? Sim, nós fizemos, na verdade, 65 resgates somente nessa manhã, na região metropolitana, de pessoas ilhadas. Pessoas que ficam numa condição difícil de saírem de casa, né, aumentando o nível da água nas residências, ou pessoas que estavam fora de casa e que têm dificuldade para voltar para suas residências. Então, o Corpo de Bombeiros vem atuando em várias frentes, né? Nós entendemos que são muitos chamados, mas nós temos feito um revezamento de várias equipes e tendo esse montante de 65 pessoas e 10 animais que foram resgatados somente na região metropolitana.
Comandante Eduardo Araripe, muito obrigado aqui pela participação com a gente no N1. A gente reforça, a gente fala ao vivo aqui da APAC, tá? As forças de segurança, o Corpo de Bombeiros, também a Defesa Civil. A gente está todo mundo reunido aqui e qualquer atualização a gente volta aqui no N1, viu, Márcio? É com você. Combinado. Joab, então, atualizando as informações, 2 pessoas estão desaparecidas no bairro do Passarinho, no Recife. Do Recife, agora a gente vai trazer informações de Olinda, porque Daniele já trouxe informações sobre a PE15, mostrando o tumulto, a dificuldade ali bem perto da cidade de Tabajara. Eu pergunto para você, você está agora aí na Avenida Perimetral, onde? Bem perto ali do canal Lava Tripas, a situação, como a gente sempre mostra, com alagamento, com dificuldade para passar. Daniele. Márcio, eu vim justamente para esse ponto, né? Outro local crítico que a gente tem para mostrar aqui em Olinda, na região metropolitana, na perimetral. A gente vê aí a força da água, a correnteza, né, levando o aguaceiro e ali mais adiante, tudo tomado. Agora há pouco, o cinegrafista Bruno Campos, que está aqui comigo, fez um registro do momento em que um carro, né, motorista tentou passar, não conseguiu atravessar esse trecho e aí o carro ficou. Algumas pessoas aqui da comunidade, da vizinhança, vieram para ajudar, né, conseguiram tirar o carro, mas fica aí o alerta para as pessoas que tiverem a intenção de passar pela perimetral que está desse jeito. Deixa eu conversar aqui com o motorista, Kleber, que inclusive está aqui no carro dele, na tentativa, né, de passar aqui, mas que resolveu não arriscar. Kleber, estava indo para qual bairro, hein? Boa tarde. Eu estou tentando chegar na Guabiraba. Aí tá bem difícil chegar lá, viu? Muito alagamento. Eu vim lá de Paulista, aí passei ali pela PE15 e tá um engarrafamento lá de ônibus, um atrás do outro, porque tá tudo parado lá, cheio de água. Kleber, obrigada. Boa sorte aí para você, né? Fica o alerta também para quem for passar por esses pontos que você citou. A gente volta contigo aí no estúdio do N1, Márcio. Obrigado pelas informações, Daniele. Olha, atenção para essa informação que eu trago agora. Informação que chegou da comunidade do Pilar, na área central do Recife. A Rayane Raíssa Cabral de Lima mandou esse vídeo para a gente. No Pilar, um prédio desabou ainda há pouco na comunidade do Pilar. Essas são as primeiras informações que a gente tem. É importante a gente lembrar que há menos de um mês, 2 pessoas morreram também num prédio que desabou na comunidade do Pilar. São as primeiras informações, a gente está checando, tanto com a Defesa Civil, também com a Prefeitura do Recife, a respeito dessa situação na comunidade do Pilar. Não há informações sobre feridos, são as primeiras informações de que outro prédio desabou na comunidade do Pilar, na região central, no centro do Recife, né? No bairro do Recife, como você acompanha nessas imagens. Então, daqui a pouquinho a gente atualiza também essas informações. Nessa sexta-feira seria agora o horário do Globo Esporte, mas a gente vai até o Jornal Hoje trazendo para você informações. Tem detalhes da previsão do tempo para as próximas horas, para os próximos dias também. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Quer participar do N1? Manda um vídeo, mande uma foto também para o QR Code que está na tela. Só você pegar seu celular, apontar para esse QR Code e mandar o vídeo aqui para a gente, para atualizarmos as informações da situação na sua comunidade. Agora 1h10, imagens ao vivo do Recife. Chove em vários pontos. Até já. Vamos falar agora do concurso Comida de Boteco, que termina neste domingo. A lista com 51 bares e restaurantes que estão concorrendo ao título de melhor boteco da região. Você encontra no G1 Pernambuco apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. E hoje é a vez de você conhecer o Caldinho do Felipe, no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Meu nome é Isabel, eu sou proprietária do Caldinho do Felipe, proprietária, atendente, cozinheira. Nosso bar fica localizado aqui na Avenida Poeta Vinícius de Moraes, em Ouro Preto. Todo mundo convidado para vir visitar. O nosso bar surgiu desde 2006, aqui mesmo em Ouro Preto, nesse mesmo lugar. Nós iniciamos com Caldinho, depois nós fomos para Jardim Brasil, passamos 10 anos em Jardim Brasil, inclusive participamos do Comida de Boteco lá. E depois da pandemia, com vários problemas que houve, nós voltamos para o bar de origem,
Felipe é meu esposo, também proprietário do Caldinho do Felipe. Eu atendo, eu vou para a cozinha, mas o tempero principal é o do Felipe. Os maiores desafios é a conquista de clientes, né? Cada cliente conquistado é uma vitória, porque a pessoa vem para o seu bar, se sente acolhido, porque por a gente ser um boteco pequeno, a melhor alegria é justamente essa, conquistar os clientes pela comida, pela boa conversa, pelo acolhimento, por eles virem a primeira vez e gostar de voltar e gostar de estar aqui com a gente. O petisco é criação de Felipe, como sempre, ele que cria os pratos do Pro Comida. Ele criou uma cebola recheada, ele sempre quis fazer uma cebola recheada pro concurso e a oportunidade foi essa, né? Ele fez uma cebola recheada com charque, alho poró, catupiry, mussarela e anéis de cebola. E foi um prato que ele sempre quis apresentar no concurso e essa foi a oportunidade dele apresentar esse prato. Para todos os bares que participam do concurso de comida de boteco já é uma vitória, mas ganhar é a expectativa de todos e para a gente, mais que nunca, a gente quer conquistar o título de melhor boteco da região e, por que não, melhor boteco do Brasil, né? E a gente acompanha essa sexta-feira de muita chuva e também de dificuldades para os moradores aqui em Pernambuco, na região metropolitana, também na Zona da Mata. Vamos voltar a conversar agora com nossos repórteres que estão circulando por vários locais. A Camila Torres está agora na Central de Operações do Recife. A Defesa Civil está trabalhando no deslizamento de uma barreira no bairro do Passarinho. O Joab trouxe a informação ainda há pouco que 2 pessoas estão desaparecidas e a Camila atualiza para a gente as informações. Camila. Estou aqui bem dentro da sala de monitoramento e daqui consigo ver, ó, lá no quadrado vermelho em cima, o acumulado de chuva das últimas 24 horas, 144 milímetros. É muito, gente. Só para dar uma referência para vocês, quando a gente ouve 30 milímetros de acumulado de chuva em 24 horas, já é o que começa a chamar a atenção. 50 milímetros já começa a dar problema na cidade. E a gente está falando de 144 milímetros e a gente tem ali, ó, em Nova Descoberta, o acumulado de 171 milímetros, um local com bastante chuva. Deixa eu conversar agora com Alexandre Rebelo, secretário de Ordem Pública e Segurança do Recife. Secretário, qual é a ocorrência que mais está exigindo esforço nesse momento da equipe? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui na Central de Operações da cidade. É um espaço que reúne 13 secretarias e órgãos que vêm para cá em momentos de crise como esse. A chuva, o grande transtorno que ele traz na cidade tem a ver com a mobilidade, a questão dos alagamentos, mas principalmente em áreas de morro e áreas de alagados, ou seja, na beira de canal, na beira de córregos. Então, é a principal ocorrência que a gente tem no dia como hoje. Então, qual é a grande orientação que a gente fala à população, o grande esforço da gente? Que todos sigam a orientação da Defesa Civil. Desde a madrugada, a gente já vem se comunicando com a população, seja através de WhatsApp, seja através de alerta de celular, seja através de motossons. A gente bota uma moto com um alto-falante para alertar essas pessoas que quem mora em área de risco, em especial em área de morro, atenda a orientação que se sua casa ficar numa área de risco, saia da sua casa. Procure a casa de parente e, se não tiver uma casa de parente, procure um abrigo da prefeitura. A gente já está com 6 abrigos abertos, com 300 vagas. Dessas vagas, tem 100 pessoas já abrigadas, temos mais 200 vagas. Estamos abrindo mais 6 abrigos, com mais 200 vagas, ou seja, serão 500 vagas à disposição da população. E se precisar abrir mais abrigos, abriremos. A ideia é justamente essa, estar aqui mobilizado e dar à população a melhor condição de enfrentar um momento como esse. Secretário, a gente já acompanha ocorrências de deslizamentos em outras cidades. Como é que está essa situação no Recife? Porque a gente vem com chuva já há alguns dias e isso preocupa, porque nos morros já está tudo molhado, já está tudo pesado. Então, quando vem uma chuva mais forte, a tendência realmente é do deslizamento. Como é que está a situação com relação a deslizamento aqui no Recife? Nós já temos algumas ocorrências de deslizamento, tá, registrado na Defesa Civil. A Defesa Civil registra em tempo real o que vem acontecendo e aí a gente manda de imediato uma equipe para acompanhar cada uma dessas ocorrências. A gente ainda não tem um panorama geral da cidade, né? Isso vai acontecendo, vai mudando a cada momento, mas já temos ocorrências em 2 Unidos, temos ocorrência em Bibiribe, e a gente manda a equipe para lá para fazer todo o atendimento de imediato. Então, como você colocou, o maior risco é
a continuidade da chuva. Então, a chuva que vem de um dia, então o morro não, o tecido, o terreno não continua úmido, continua com a umidade colocada e mais chuva ainda vai tornando esse terreno mais pesado e submetido. Vamos soltar agora um alerta que deve ter sido soltado para a população nesse momento, de mais um alerta para cuidado nesse momento especial. Inclusive, a gente já recebeu esse alerta durante o dia de hoje. É um alerta sonoro, gente, que vem acompanhado de mensagem de texto também, que chega nos celulares, independentemente daquilo que você esteja fazendo no celular. É um alerta que chega. E eu queria confirmar contigo, secretário, se tem uma ocorrência de deslizamento na região do Ibura, na região dos Milagres, porque chegou para a nossa redação e eu queria ver se já tem alguma informação a respeito de um possível deslizamento ali na região do Ibura e dos Milagres. Essa ocorrência, eu não estou com ela aqui registrada, pode ter ocorrido agora há pouco tempo. A gente tem um deslizamento em 2 Unidos, que a gente está tratando e acompanhando. Essa dos Milagres, realmente, a gente não tem, eu pelo menos não tenho essa informação ainda. Em 2 Unidos, tem vítima? Houve vítima, mas a informação que ela saiu com vida, pelo menos a informação até agora, mas isso é muito dinâmico. Então, a gente, de fato, e esse momento de transtorno na cidade faz com que a gente trabalhe em tempo real. Então, mandando o SAMU em tempo real, mandando a Defesa Civil em tempo real, acionando os bombeiros quando é necessário. Então, essa informação que é muito viva e a gente vai acompanhando à medida que ela vai acontecendo. As equipes vão continuar mobilizadas agora à tarde? Vão. Nós estamos no alerta máximo. A gente tem 5 estágios da cidade, né? Então, desde normalidade até o alerta máximo. Quando a gente está no alerta máximo, a equipe fica aqui 24 horas por dia até que esse alerta seja reduzido e a gente volta até a normalidade. Então, a gente vai ficar aqui em tempo real. Aqui são as pessoas de contato, né, de cada órgão, mas os órgãos também estão mobilizados. Então, nós temos a Enlur, nós temos a Defesa Civil, o SAMU, a Secretaria de Saúde. Então, todo mundo mobilizado nas suas áreas, nas suas bases. E aqui a gente faz a integração dessa informação. Secretário, muito obrigada pelas informações. Márcia, a gente continua daqui também acompanhando esse trabalho, trazendo as informações também aqui em tempo real, à medida que a gente vai chegando, que elas vão chegando. Obrigado pelas informações, Camila. Agora 1h20. Vou mostrar para você uma imagem agora, para você que de repente nesse feriado quer viajar para o interior. Avenida Abdias de Carvalho, está tudo parado lá, porque tem vários pontos de alagamento. Os carros estão tentando passar ali pelo canteiro central. Do lado direito, me corrijam, por favor, se eu estiver errado, é em direção ao interior. E do outro lado, é para quem chega do interior, em direção à Avenida Agamenon Magalhães. Você percebe que, nesse momento, o trânsito está bem complicado na Avenida Abdias de Carvalho. Evite, procure alternativas. Abdias de Carvalho tem alagamento. Agora vamos fazer o seguinte, vou mostrar agora outros vídeos que chegaram aqui com a sua participação. O NA1 é feito com a sua participação. Você mandou o vídeo para cá. O Ricardo Moura, do bairro do Varadouro, em Olinda, mostrando que está tudo alagado do lado do mercado Eufrásio Barbosa. É logo ali na entrada de Olinda. Tem um canal que passa por ali. Olha só como é que está a situação do lado do mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, o sítio histórico de Olinda. Olha só como é que está a situação em Olinda. Está chovendo muito em Olinda também. Vamos agora com informações. Vou mostrar aqui para você a Avenida 2, Maranguape 2, aliás, Avenida Brasil, próximo à creche Tio Roberto. O Eufrásio Jefferson mandou para cá. Olha só o que ele encarou hoje quando saiu de casa, passando pela avenida. Outro alerta, celular com outro alerta. Estamos aqui ao vivo e alerta aqui, da Defesa Civil do Deslizamento. É o meu celular aqui no estúdio. Os outros celulares aqui estão apitando também. O alerta de deslizamento, moradores de áreas de risco, saiam imediatamente e sigam para o abrigo. Emergência 193 e 199. A gente tem recebido esses alertas de alerta extremo da Defesa Civil de Pernambuco. Para você que está em áreas de risco, se você tiver qualquer perigo para você, para sua família, procure abrigo. Telefone, todas as equipes da Defesa Civil do Estado, dos municípios estão em alerta para poder acolher as famílias que precisam de assistência. Estamos aqui ao vivo, o alerta chegou agora. É importante você acompanhar, porque a previsão é de mais chuva nas próximas horas. A gente trazendo aqui as informações. Antes, vamos agora mostrar? A gente tem imagens de Goiânia. Vamos mostrar imagens ao vivo de Goiânia. A gente consegue fazer essa substituição na imagem aqui agora? Olha só como é que está o rio Goiânia nesse momento. Goiânia, até agora, nós temos o registro de pelo menos mais de 200 milímetros de chuva em Goiânia, na Mata Norte do estado. A gente tem essas informações para você ao longo do jornal de hoje, atualizando para você. Vamos agora voltar a conversar com o Joab Alves. Joab, vamos contigo para você atualizar para a gente as informações sobre a Defesa Civil aqui no... olha só, temos imagens ao vivo já do bairro do Pilar.
Joab, qual é a situação por aí? Informação de que mais um imóvel desabou na comunidade do Pilar. Isso mesmo, Márcio. A gente acabou de chegar aqui, tá? A gente está colhendo as informações. A gente conseguiu ali com o SAMU que uma pessoa ficou ferida, mas não de uma forma mais grave. A gente está acompanhando tudo aqui nesse momento. Os moradores, está todo mundo assustado. Inclusive, vou pedir até para Nido virar aqui um pouquinho para a gente mostrar com risco também de desabamento. Logo mais no ENE2 a gente traz todos os detalhes. Joab Alves ao vivo da comunidade do Pilar, onde um imóvel desabou. Informação de que uma pessoa ficou levemente ferida nesse desabamento, mas é claro que são informações que a gente vai atualizando. Lembrando para você, precisando de atendimento, telefone de urgência 193 do Corpo de Bombeiros, 199. Todo o jornalismo da Globo aqui no Recife em alerta, acompanhando a situação dos municípios aqui do estado. Ao longo da nossa programação você terá novas informações também no boletim e eu espero você logo mais no ENE2, depois da novela A Nobreza do Amor. Obrigado pela sua companhia, fique seguro. A gente espera que a chuva aí diminua nas próximas horas, porque essa sexta-feira está bem complicada por aqui.